bem, bom dia a todos, todas. Queria saudar os meus companheiros de mesa, meu amigo Ronaldo Vasconcelos. É o terceiro seminário do Ponto Terra que eu venho, o segundo convidado para falar, e eu sempre cumpri o horário, né, Ronaldo? Então, como ex-presidente de um clube de Rotary, eu sei da importância de se cumprir o horário, então raramente eu atravesso, embora essa palestra tenha um significado muito especial para mim. Eu resolvi titular minha palestra, e depois ao longo da apresentação vocês vão entender porquê, né, quando Davi supera Golias. Obviamente uma referência à história do pequeno Davi, que supera o gigante Golias. Não poderia deixar de citar Bertolt Brecht, quando diz que chamamos de violentas águas de um rio que tudo arrasta, mas não chamam de violentas as margens que o aprisionam. Certamente essa frase tem vários significados filosóficos, mas a cada ano vem assumindo novos significados, principalmente quando assistimos periodicamente, repetidas vezes, o que ocorre com os nossos rios. E eu queria falar não do gigante Rio Paraíba do Sul, que é o nosso Golias, o rio. Essa foto está mostrando à sua direita o estado de Minas Gerais, cidade de Além Paraíba, do lado esquerdo o estado do Rio de Janeiro. Uma beleza singular, né? 162 metros de largura, passando pelo centro urbano do município de Além Paraíba. E nesses dois municípios que ficaram conhecidos, ou mais conhecidos na mídia esse ano, por duas grandes catástrofes ambientais. Do lado esquerdo do Rio de Janeiro é o distrito de Sapucaia, que todos viram aí na mídia, né? O grande problema de Sapucaia, muitas mortes. E à direita, Além Paraíba também sofreu bastante com as enchentes, mas não desse rio. Eu queria alertar para isso, porque na verdade, quando a gente vê as imagens e pensa no que aconteceu em Além Paraíba, eu percebi, pensando nessa palestra, Ronaldo, conversando com amigos, que as pessoas pensavam no Rio Paraíba do Sul. Mas eu não estou falando, e as fotos que vocês vão ver, não foram causadas por um rio de 162 metros de largura. Foi causado por um rio que ao longo do ano chega a ter, no máximo, 3 metros de largura e 70 centímetros de profundidade. Se transformou em alguns pontos, em menos de 24 horas, num rio de 9 metros de profundidade e 200 metros de largura. Mas esse pequeno rio, chamado Rio Limoeiro, foi objeto do meu estudo de tese de doutorado. Então vou ao pequeno Davi, né, o pequeno Rio Limoeiro. Então ele nasce numa cidade vizinha chamada Santa Antônio do Aventureiro, atravessa Além Paraíba e vai desaguar no Rio Paraíba do Sul com seus 20 km de extensão. E esses pontos, obviamente, têm características distintas, né? Antes de chegar no município, ainda água limpa, depois dentro da cidade, na foz, bastante poluídos. Esse rio fornece um pouco de água potável para o município de Além Paraíba, lá em cima à direita, e nós descobrimos também ao longo do estudo vários pontos. Aquela foto à direita abaixo são vísceras de animais abatidos clandestinamente. Esse primeiro ponto completamente destruído no primeiro momento, depois as águas chegaram no segundo ponto, por favor. Esses círculos mostram aproximadamente até onde a água atingiu a partir daquele filete de rio que vocês mal conseguem ver. E o terceiro ponto mais desastroso de todos, toda aquela área completamente destruída por esse pequeno rio que ao longo do ano tem 70 centímetros de profundidade. Esse ponto 1 está a 218 metros de altitude, onde tudo começou, na verdade, no dia 9 de janeiro, na madrugada do dia 9, Além Paraíba foi assolado por um volume grande de chuvas que foram se acumulando, e essa água então se acumulou nesse ponto. Você mal vê o rio aqui, né? Dá para perceber isso. Isso aqui são fotos tiradas 15 dias depois. Mal vê o rio, mas esse filete de rio foi responsável por imagens bastante agressivas. Olha, essa foto mostra ainda melhor o quanto o rio subiu nessas poucas horas. Chegando bem próximo à segunda janela, a janela do segundo andar. Embaixo a gente está vendo o leito ou o volume natural dele.
né? E aí a gente pode imaginar se ela consegue chegar quase ao segundo andar desse prédio, o que aconteceu com as casas que estavam ao redor. Muito bem? Claro que isso tudo tem uma razão, né? Daqui a pouco eu vou discutir um pouco sobre isso, mas é óbvio que a chuva não mata ninguém, né? Quem mata é a irracionalidade de ocupação humana nesses ambientes. Se você olhar bem no meio dessa foto, você vai ver que esse rio foi modificado em alguns momentos, e um dos grandes problemas é as curvas que foram construídas ao longo das gerações de administrações públicas completamente incompetentes e despreocupadas com a questão, e que fizeram curvas em verdadeiros ângulos retos, de 90 graus. O resultado disso está na foto seguinte, né? Enxurradas enormes. O pequeno Davi mostrou a sua força. Lá ao fundo, vocês estão vendo um campo de futebol inteiro que foi tomado pelas águas, inclusive as traves ficaram submersas. Isso gerou dois fenômenos importantes. O primeiro salvou a vida de milhares de pessoas, porque deu tempo, a água ficou represada por um tempo, e as pessoas se assustaram. Isso era de noite, de madrugada, as pessoas acordaram e começaram a sair das casas e tal. Mas, por outro lado, o muro do estádio não suportou a pressão e o peso da água, e ele arrebenta, eu acho que é a próxima foto, nesse ponto, e todo aquele volume de água, a 220 metros de profundidade, cai desesperadamente para o centro urbano do município. Toda essa área que está nessa imagem, submersa por água durante pelo menos 8 a 10 horas. Essa é minha rua, Ronaldo. É minha rua. Eu brinco o seguinte, eu já acompanhei desastres ambientais em vários locais do Brasil. Nunca esperava de acompanhar na minha casa. Minha casa foi detonada também. A minha casa, todos os imóveis da família, todos detonados. Né? Esse é o centro geográfico onde o rio chegou e se espalhou. Aqui que eu falei que ele chega a 200 metros de largura e 9 metros de profundidade, o ponto maior. Repito, quero insistir que essas fotos são bem depois do momento crítico. O momento crítico foi à noite. E por fim, quando ele chega, encontra o Rio Pará do Sul. Essa foto aqui embaixo foi a maior cheia que nós já havíamos vivenciado. Bom, o dano histórico calculável. E aí a gente vai às consequências disso, que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. A gente pensa nessas descrições, mas muita coisa vem depois. A Lei Paraíba ficou mais de 10 dias sem água. E aí, embora brincadeira, mas segue uma crítica mesmo a uma empresa que já mostrou sua eficiência em vários momentos, mostrou uma incompetência para resolver um problema. O município ficou mais de 10 dias sem água, após todo esse desastre. Não sei se vocês conseguem imaginar o que é isso. Sem água para lavar as coisas, para tomar banho, para beber. As pessoas brigavam por copos como esse. Brigavam na rua por copos como esse. Foi realmente uma situação complexa. Nós não estamos no interior do mundo, né? A Lei Paraíba está a pouco mais de 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, pouco mais de 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Não é possível que demore 10 dias para resolver um problema, ou mais que 10 dias. A gente tem um acúmulo de lixos, é uma prefeitura completamente despreparada para lidar com essa situação. Tudo bem, ninguém esperava, mas não esperávamos o volume. O cenário estava desenhado há mais de 30 anos. Um volume grande de lixo que não tinha para onde ser jogado, espalhado pela rua por mais de 10 dias também, porque não tinha como lavar as ruas. E não tinha para onde levar o lixo. O lixo foi jogado, as crianças, as pessoas perderam tudo, tentavam recuperar qualquer coisa que era jogada na rua. Esse é um lixão improvisado numa área de manancial, onde existem nascentes, onde a gente pode ver nas fotos as pessoas tentando pegar o que elas conseguiram dos outros, saque, roubo, as pessoas roubando casas destruídas. Coitado do animal, né? Está ali isolado. Um outro impacto que poucos percebem, né? A quantidade de animais abandonados à própria sorte. A pessoa não tem nem casa, nem comer, nem água, vai cuidar de cachorro, né? Uma grande quantidade de animais soltos pelo município, completamente abandonados. E o sistema de saúde completamente destruído. O hospital da cidade
sem água, sem oxigênio, todos os postos de saúde completamente destruídos, sem conseguir prestar qualquer tipo de atendimento. Ao mesmo tempo, nós descobrimos algo que só quem vive consegue saber a dimensão: a solidariedade das pessoas, né? As pessoas que não se conheciam, se salvavam. Meus pais foram retirados de dentro de casa por vizinhos que entraram a nado, senão teriam morrido os dois. Porque dentro da minha casa foi mais de 2 metros de água. Quando eu estava viajando, quando alguém me falou isso, eu fiquei imaginando o que aconteceu com os vizinhos, porque em 40 anos que a minha família mora nesse local, as enchentes mais absurdas, a água tinha chegado no portão da minha casa. Bom, número de pessoas feridas, 4. Número de óbitos, 4. Diretos, né? Mortos pela força das águas. Felizmente, eu entendo que por conta daquele represamento inicial. Mas muitas outras pessoas morreram nos dias seguintes. E muitas em função de não terem como ser atendidas nos hospitais. Né? É uma catástrofe, é um desastre ou é um crime ambiental? Essa foto é de uma região no Paraná, no litoral norte do Paraná, chamada Guaraqueçaba, que eu estudo há 12 anos, que tem uma geologia muito parecida à nossa região. E lá todo ano acontece esses fenômenos que a gente está acostumado a ver aqui, de desabamentos disso, e ninguém morre. Por que ninguém morre? Cada ferida dessa que vocês estão vendo aí é inúmeras vezes maiores, são maiores do que as que ocorreram em Teresópolis, por exemplo. Não morre porque as pessoas não moram nessa região. E por isso alguém sabiamente pensou lá na década de 60 no conceito de áreas anterior a isso, mas enfim, áreas de preservação permanente, completamente ignoradas e desrespeitadas pelas administrações públicas, inclusive de Além Paraíba. E eu só queria chamar a atenção que o rio, ele se cura, ele se autodepura. Em um ano, os mesmos pontos extremamente poluídos podem se transformar em pontos com condições ótimas, porque simplesmente aumentou o volume de água deles. Quando a gente pensa que o local poluído é um local sem vida, isso é um equívoco, né? Depende de que tipo de vida a gente está falando. Para o tipo de grupo que eu estudei, que eram micro-organismos, quanto mais poluído, melhor. E aí é poluído para a gente, para ele é um paraíso. Tanto é assim que nós, pode passar por favor, descrevemos 3 novas espécies para a ciência de protozoários que, me perdoem, mas vivem literalmente na merda. Fazendo uma referência, uma outra referência a um filósofo francês, Jean Dorst, que escreveu em 73 o livro Antes que a Natureza Morra, e das muitas citações ele diz, né, o homem cometeu um erro capital pensando em poder isolar-se da natureza e não respeitar certas leis e alcance geral. Pode passar mais um? E na verdade, quando a gente pensa nisso, ouvir o nosso ex-ministro falar em sustentabilidade, ou o companheiro André falar de sustentabilidade, só existe um caminho. Hoje a gente fica perguntando o seguinte: que medidas a gente deve tomar para mitigar o impacto causado por determinada obra? Se a gente quer realmente pensar em sustentabilidade, a pergunta não pode ser essa. A pergunta tem que ser: será que os impactos que aquela obra vai causar justificam esses impactos? Justificam essa obra? Eu queria dedicar essa palestra ao meu pai, que foi uma das vítimas desse fenômeno. Morreu agonizando no hospital porque não tinha água, porque não tinha oxigênio para salvá-lo de algo corriqueiro. Então me perdoem um pouco da emoção, e quando eu fui convidado, é a primeira vez que eu falo em público sobre esse acidente, que vai se transformar num trabalho científico, e por isso eu esqueci que sou rotariano e extrapolei o tempo, porque eu não estou dando uma palestra de algo distante da minha realidade, né? Então, esse é o elefante que está abraçado. Mais um. Se o pequeno Davi fez isso, que o gigante Golias descanse em paz, porque seguramente pode trazer coisas muito piores. Muito obrigado. Até mais.